Fala aí galera, ligado aqui no canal Guia do Vestibulando, sou o professor Vitor e nesse vídeo vou trazer para vocês 13 dicas de estudo de matemática para você que está estudando para o Enem, para o vestibular, para você que está aí no ensino médio ou em um curso superior na área de exatas e quer dicas de estudo, quer saber como estudar, mas não sabe, então fica ligado que eu vou trazer 13 dicas. Antes, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo já com seus colegas, não esqueça de deixar seus comentários aí no final do vídeo e bora lá, papel e caneta na mão e muita dedicação. Antes de passar de fato para as dicas, pessoal, gostaria só de lembrar vocês que não existe nenhuma fórmula mágica para você aprender matemática. Então, se você está em busca de uma fórmula mágica, se você está em busca de magia para aprender matemática, infelizmente, eu não posso te dar isso. Mas eu posso te dar essas dicas que são valiosas e podem te ajudar. E você pode até se perguntar no que eu me baseio para dar essas dicas. Então, foram coisas que eu fiz que funcionaram para mim durante o meu tempo de estudante e talvez possa funcionar para você também. Eu não estou aqui para te ensinar a fazer cronograma de estudo, para te incentivar a estudar 13 horas por dia de jeito nenhum. São coisas que funcionaram para mim e eu acredito que também possam funcionar para você se você colocar em prática. E a primeira dica que eu tenho para te dar é uma frase do professor Elon Lages Lima, que diz o seguinte: matemática não se aprende passivamente. O que isso quer dizer? Eu particularmente tenho duas interpretações dessa frase. As duas interpretações elas estão interligadas uma com a outra. A primeira é que você não pode e não precisa ter medo dos conteúdos de matemática, não precisa ter medo de estudar matemática, porque você vai encontrar coisas difíceis. Naturalmente, quando você estuda, você encontra coisas relativamente fáceis e também coisas relativamente difíceis. Então não tenha medo dos conteúdos mais complicados de matemática que você achar. Isso já nos dá o gancho para a segunda interpretação que eu tenho dessa frase do professor. Como assim não ser passivo no estudo de matemática? Além de ler a teoria, você também tem que praticar. E como é que você pratica a matemática? Fazendo exercícios. Então não tem outra forma melhor para você conseguir aprender bem se você não fizer exercícios. Leia a teoria, é muito importante, assista videoaulas, faça o que for melhor para você, mas faça exercícios, porque lembre, matemática não se aprende passivamente. E aí a gente entra agora na dica de número 2. Não se lê um livro de matemática como se fosse uma novela ou um romance. Então, essa frase também é do professor Elon Lages Lima. O que isso quer dizer? Você não pode ler um livro de matemática como se você estivesse lendo um livro do Harry Potter, por exemplo. Você não pode ler como se fosse um livro de romance, deitado no sofá, relaxando, deitado na cama. Como é que você lê um livro de matemática? Com um caderno, um papel, uma caneta, um pedaço de carvão, qualquer coisa que te permita fazer anotação. E aí o que você vai fazer? Você lê a teoria, anota os conceitos principais, aquela coisa que mais te chama a atenção e que você considerar importante para aquele momento, para o seu estudo. Então, sempre que você for ler um livro de matemática, qualquer que seja ele, do ensino fundamental, do ensino médio, tenha em mãos algo que te permita fazer anotações e anote os conceitos principais. Nunca leia um livro de matemática como se você estivesse lendo um livro de literatura qualquer, porque assim você não consegue aprender. Isso já nos dá o gancho também, pessoal, para a terceira dica, que é: não se assiste videoaula como se você estivesse vendo um filme, uma série ou um outro vídeo qualquer. Nunca cometa o erro de confundir uma videoaula com um vídeo de entretenimento. Como é que você pega para assistir uma videoaula? Novamente, você pega um papel, uma caneta, algo que te permita fazer anotações. E não assiste a videoaula de matemática ou de qualquer outra matéria corrida, como se você estivesse vendo um filme, uma série que você vai lembrar depois. As videoaulas são diferentes, você sabe bem disso. Então o que você tem que fazer? Pausar o vídeo, voltar, prestar bastante atenção na explicação do professor e anotar as coisas que ele escreve ou que ele fala, que assim você vai conseguir se dar bem. E assim chegamos à dica de número 4. Evite estudar qualquer conteúdo de matemática por mais do que 2 horas seguidas. Mesmo que você seja aquela pessoa que é acostumada a fazer maratonas de estudo muito longas, de 6, 7, 8, 9, 10 horas diárias de estudo, evite estudar qualquer conteúdo de matemática por mais do que 2 horas seguidas. E se você conseguir chegar até as 2 horas seguidas, faça uma pausa de pelo menos meia hora antes de voltar a estudar. Por que é importante você seguir essa dica? Porque para que você não se canse, para que você não desperdice energia à toa. Porque quando você estuda por muito tempo, você acaba se cansando. A sua mente fica cansada, o seu corpo fica cansado junto. E aí o que acontece? Você para de reter o aprendizado. Se você estiver lendo alguma coisa, você só vai estar lendo as palavras e não vai estar compreendendo mais nada do que está escrito ali. Então, para você conseguir manter um foco, para você conseguir manter um bom desempenho nos seus estudos, evite estudar qualquer conteúdo de matemática por mais do que 2 horas seguidas. E se conseguir chegar até as 2 horas, faça uma pausa de pelo menos meia hora antes de voltar a estudar. Dica de número 5.
Estude e revise os conteúdos mais básicos de matemática antes de passar para os mais avançados e complexos. Galera, querendo ou não, a matemática ela é cumulativa. O que isso quer dizer? Que existem conteúdos que dependem um do outro. Então, para você conseguir se dar bem estudando os conteúdos mais avançados, é necessário que você tenha aprendido antes os conteúdos mais básicos, lá da matemática básica mesmo. Quer um exemplo? Para você conseguir aprender e compreender bem o conteúdo de geometria analítica, é necessário que você aprenda e compreenda antes os conteúdos de potenciação e radiciação e tudo que envolve as propriedades deles. Então, para você conseguir se dar bem em estudos mais avançados, é necessário que você tenha um bom aprendizado, que você tenha tido um bom aprendizado dos conteúdos mais básicos antes. Dica de número 6. Leia bastante. Engana-se quem acha que quem é bom em matemática é só quem sabe resolver continhas, ou só quem consegue resolver equações muito complicadas, ou quem consegue decifrar algoritmo muito rápido. Só que a matemática ela exige da gente certa criatividade muitas vezes. E como é que você obtém essa criatividade? Lendo, através da leitura. Então, para você conseguir se dar bem em qualquer coisa, na verdade, mas na matemática também, é importante que você tenha um bom hábito de leitura. Leia bastante que você vai conseguir ter um bom desempenho, isso é garantido. A dica de número 7 é extremamente importante. Tenha foco e objetivo nos seus estudos e evite qualquer distração quando você for estudar. Isso é muito importante, galera, não só para você que está estudando matemática, mas também para você que está estudando qualquer coisa. Para você que está aí na luta para os seus estudos do Enem, do vestibular, é importante que você tenha foco e você evite de distração. Por quê? Porque qualquer distração, por mínima que seja, ela pode te fazer perder o foco e o teu desempenho talvez não vai ser o melhor possível, aquilo que você queira alcançar. Então, quando você for estudar, tenha foco no estudo e evite qualquer distração para que isso não te atrapalhe. E assim chegamos à dica de número 8, que é uma das mais importantes. Persista apesar das dificuldades que você encontrar pelo caminho. Quando você se dispõe a estudar matemática, você está se dispondo a estudar coisas relativamente fáceis e também coisas relativamente difíceis. Então, você não vai ter só coisa fácil e também você não vai ter só coisa difícil. O que é importante você fazer? Quando você se deparar com as coisas difíceis, você não desiste naquele momento. Se você não conseguiu resolver, por exemplo, uma questão, você deixa ela e vai fazer outra coisa. Para um pouco, pensa um pouco, mas não desista. Você vai encontrar dificuldades pelo caminho, isso é fato. A matemática, ela não é totalmente fácil, você vai encontrar dificuldade em algum momento. O que é importante que você faça é que você não desista quando você se deparar com essas dificuldades. Lembra da dica de número 1 e não seja passivo. Na matemática não se aprende passivamente. Então não desista quando você encontrar dificuldades. Vá em frente essa dificuldade que você vai se dar bem. Dica de número 9. Não tenha medo de errar e muito menos de usar a borracha. Quando você se dispõe a estudar matemática, você está se dispondo a errar naturalmente. Entenda, pessoal, que os erros, eles são muito mais comuns do que os acertos em matemática. Quando você resolve uma questão, você está muito mais suscetível a errar essa questão do que a acertar. E isso é natural. Então não queira ser perfeito, não tenha medo de apagar quando você cometer um erro. Entenda que os erros, eles nos ensinam muito mais do que os acertos. Por quê? Quando você erra, você tem que buscar, você tem que analisar aquela questão, tem que analisar onde você errou e buscar os conhecimentos para que o erro não volte a acontecer. Então não tente ser perfeito ali no primeiro momento. Se você não conseguiu resolver uma questão de primeira, se você não conseguiu acertar aquela questão de primeira, você errou, então haja com naturalidade, isso é muito normal. Não tenha medo de errar e se precisar, use a borracha, apague e volte a fazer mais uma vez. Dica de número 10. Dê valor e comemore cada conquista que você tiver, seja ela qual for. Se você está estudando, é natural que você muitas vezes se sinta desanimado, que você se sinta desmotivado. Só que quando você consegue passar por uma dificuldade, quando você consegue superar alguma coisa, você se sente animado. Então por isso que é extremamente importante que você comemore as suas conquistas. Se você conseguiu resolver uma questão difícil, comemore como se você tivesse feito um gol na final de Copa do Mundo. Se você conseguiu entender algum conteúdo, comemore como se o seu time tivesse ganhado o Mundial. Dê valor às suas próprias conquistas, porque isso vai te fazer ficar mais animado ainda para que você continue a estudar e continue aprendendo. Isso porque o aprendizado ele é gratificante. Você se sente grato quando você consegue entender, quando você consegue aprender alguma coisa. Então por isso que é importante que você comemore as suas conquistas, comemore seu aprendizado, comemore que você resolveu uma questão difícil, comemore que você conseguiu aumentar o seu tempo de estudo e não importa. Comemore cada conquista que você tiver, por menor que ela pareça ser. A dica de número 11 também é uma dica extremamente importante, até para você conseguir manter sua saúde mental. Não se compare com ninguém.
Entenda que cada pessoa tem o seu próprio tempo para fazer tudo. E com os estudos não é diferente. Cada um tem um ritmo, cada um tem um foco, tem um objetivo e tem uma sua forma de aprender. Então, não se desanime e evite se comparar, evite fazer comparações de você com seus colegas. Se os seus colegas estão conseguindo e você não está conseguindo naquele momento, entenda que aquele não é o seu tempo, não é o seu momento. Em algum momento você vai conseguir. Então evite fazer comparações para que você não desanime também e para que você consiga manter o foco nos seus estudos. Lembra que nesse momento o foco é você, é o seu futuro. Então evite se comparar com as pessoas e foque no seu próprio objetivo. Entenda que cada um tem o seu tempo, tem o seu momento e o seu tempo vai chegar. Dica de número 12. Mantenha hábitos saudáveis. Tem muita gente que começa com uma rotina muito pesada de estudos e esquece de manter a sua saúde física em dias. Esquece de praticar exercícios, esquece de comer bem, esquece de dormir, esquece de se hidratar. Não cometa esse erro. Além de ser nocivo à sua saúde, isso não vai te ajudar em nada. Então mantenha uma rotina diária de exercícios à medida que você puder. Durma bastante, se alimente bem e se hidrate. É extremamente importante que a sua saúde física esteja em dias para que você consiga manter uma rotina de estudos e que você consiga manter o foco e tenha um bom desempenho quando for estudar. E assim nós chegamos à dica de número 13, que eu considero como sendo a dica mais importante desse vídeo. Não esqueça de viver sua vida apesar dos seus estudos. Estude bastante, mas também faça as coisas que você gosta. Veja um filme, veja uma série, fique um tempo com a sua família, tire um tempo para o seu próprio lazer, porque é muito importante que você descanse também. E o mais importante de tudo, mantenha à sua volta as pessoas que vão te incentivar e não vão te criticar porque você está tirando tempo para você mesmo. É muito importante você manter a sua saúde mental para que você consiga manter um bom desempenho e consiga ter mais animação quando for estudar. Então nunca esqueça de viver a sua vida apesar dos seus estudos. E assim, pessoal, me despeço de vocês. Muito obrigado por terem assistido. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, escreva aí nos comentários a sua opinião. Não deixa também de se inscrever no canal Guia do Vestibulando, compartilhe esses vídeos com seus colegas, siga o nosso projeto Guia do Vestibulando nas redes sociais, tá tudo aí na descrição e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu, galera!